Na manhã de hoje, nós queremos falar a respeito também de um texto muito interessante, que eu gosto bastante, que está em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Todos acharam? Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos lerão os versículos pares. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, quando a palavra do Senhor nos diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Todos juntos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que já aconteceu aqui, Pai. Ó Deus, pelas leituras bíblicas, queremos te louvar também, Senhor Deus, porque o Senhor, nesta manhã, nos deu oportunidade também de ofertarmos, Pai, de trazermos a nossa contribuição à Tua casa. E, portanto, Pai, nós te pedimos que o Senhor, nesta hora também, Pai, venha falar conosco ao nosso coração. Te agradecemos também, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas trazidos nesta manhã à Tua casa. Ó, Pai, nós também nos alegramos, Pai, com os novos irmãos que foram recebidos, Pai, na manhã de hoje. Ó, Deus, obrigado por tudo isto, Pai. Nós te oramos assim alegremente, Pai, porque temos visto a Tua boa mão a conduzir a vida de cada um de nós, Pai. Por isso te agradecemos e te louvamos, em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto que eu sei que vocês conhecem de cor e salteado, é verdade. Mas quando nós olhamos para esse texto e pensamos no cenário brasileiro, uma pergunta me vem à mente. Não tem como não vir essa pergunta à minha mente, né? Como um político corrupto, lendo esse texto, ele iria se posicionar, né, diante do que é dito aqui pela experiência desse homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele, como todos nós sabemos, ele era maioral entre os coletores de impostos. Ele era uma pessoa que trabalhava para uma nação inimiga, trabalhava para Roma. E Roma, ela era aquela que detinha o controle sobre a Palestina desde o ano 63 a.C. Então, Roma que detinha ali o poder e dominava, e o povo tinha que pagar impostos. E quem tomava conta desse trabalho eram justamente judeus. E esses judeus, como no caso aqui Zaqueu, ele tinha a responsabilidade de colher esses impostos, ele e sua equipe de coletores de impostos, e repassar para o Império Romano parte daquilo que era devido a ele, né? Então, por conta disso mesmo, Zaqueu é um personagem que ele não era muito querido. Ele era alguém que trabalhava contra o próprio país, contra o seu povo. Então, imagine você, alguém que está a serviço do inimigo. Como essa pessoa ela era olhada. Em vez de trazer benefícios à nação, ele, na verdade, estava oprimindo e prejudicando o seu próprio povo. E o texto, esse texto tão maravilhoso, ele nos fala logo de início, e eu queria ver com vocês isso, versículo 1, o texto nos fala que Jesus
ele atravessava a cidade de Jericó. O que nos dá a entender que a sua intenção não era permanecer ali, mas apenas passar por aquele lugar. E é interessante, se essa é realmente a ideia aqui, eu creio que sim, é interessante como é que Deus, na verdade, Ele marca alguns momentos na nossa história para Ele vir ao encontro de cada um de nós e fazer uma grande e profunda diferença, né? Ele passa por aquela cidade porque Ele tinha algo, havia algo muito importante e significativo que Ele iria fazer ali e justamente na vida de alguém improvável. Por que improvável? Porque, na verdade, Zaqueu era o tipo de pessoa que, se nós olhássemos, nós pensaríamos assim: esse homem não quer nada com Deus, porque ele é riquíssimo, ele oprime a nossa gente, ele sabe que nós não gostamos dele por conta da sua atividade, mas, no entanto, era justamente a pessoa de Zaqueu que Jesus Cristo queria salvar. Num dia marcado, no momento certo, assim também como aconteceu com a sua vida, como também aconteceu com a minha vida, né? Foi num dia que Ele próprio marcou, Ele idealizou aquele momento para que nós pudéssemos ter vida nova. E aí o texto nos diz, explicando quem era Ele, né? O texto nos fala no versículo de número 2, eis que um homem chamado Zaqueu. Alguém lembra o que significa Zaqueu? Lembra? Ninguém lembra? Então daqui a pouquinho mais a gente vai tratar sobre isso. O texto diz: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Ele não era uma pessoa pobre, ele era alguém que possuía recursos e muitos recursos. E é curioso notar que Zaqueu tinha um desejo de ver Jesus, mas não era aquele desejo que a gente encontra em muitas pessoas, de apenas uma curiosidade, de alguém que busca Jesus Cristo porque quer uma bênção, uma cura, um favor e depois bate em retirada. Mas talvez você me diga assim: mas pastor, não seria muito precoce dizer, apenas com esse versículo de número 2, afirmar que Zaqueu era alguém que, na verdade, desejava conhecer Jesus de verdade, de coração, porque até aqui nada sinaliza a nos dizer isso, aparentemente não. Aparentemente há um interesse de conhecer Jesus, como nós também observamos na Bíblia diversos personagens que aparentemente queriam ter um encontro com Ele, mas não era um encontro profundo, de um relacionamento mais íntimo, era apenas alguém que queria uma benesse, que queria uma cura, que queria um favor. Então, como eu já disse para vocês no início, Zaqueu era alguém que tinha esse perfil, né? Alguém que era muito rico, poderoso, mas que ao mesmo tempo não estava satisfeito com a própria vida. E quantas pessoas, irmãos, que nós conhecemos, que elas possuem todas as coisas, elas têm uma vida muito considerável, têm bens, têm patrimônio, aquele tipo de pessoa que sabe que pode não ser talvez nem tão rica, mas ela não vai mais morrer de fome. Ela sabe que ela já tem o necessário para viver o restante de seus dias. Mas, por incrível que pareça, a gente observa que existem pessoas assim, mas que elas ainda estão incompletas, elas estão insatisfeitas ante a vida. Nada lhes apetece a alma. Parece que, na verdade, há um vazio tão grande no coração, e esse vazio não é preenchido por nada nem por ninguém. Nós conhecemos diversas pessoas que vivem essa realidade. Aquele tipo de insatisfação, que diria eu, usando uma linguagem médica, uma insatisfação crônica. Certa ocasião, eu conversava com um casal e eu dizia para esse casal, né? Eu dizia assim para vocês: vocês já viram alguém chegar num lugar maravilhoso que é símbolo do amor e essa pessoa brigar?
Eu falei, já imaginou alguém que vá, por exemplo, para Paris? Chega a ser difícil falar, para Paris. E chegando em Paris, num momento maravilhoso, num lugar lindíssimo e belo, um lugar romântico, essas duas pessoas brigarem? Porque a insatisfação é tão grande que até em Paris é possível se brigar, num momento tão lindo e tão maravilhoso. A figura de Zaqueu é a figura de todo aquele que não está muito satisfeito com o ritmo de vida, com o estilo de vida, com aquilo que acontece, com aquilo que está vivendo. Só que Zaqueu, diferentemente de você e de mim, Zaqueu não era cristão. Ele não tinha tido uma experiência com Cristo ainda. Então, era natural que alguma coisa assim acontecesse. Quando nós temos um encontro real com Cristo, o que ocorre? As nossas emoções são equilibradas, a gente muda de pensamento, a gente tem agora uma nova perspectiva em relação à vida, em relação ao nosso caminho, mas quando a gente olha para Zaqueu, tudo o que ele não sentia era felicidade na vida, embora tivesse todas as coisas. Talvez você me pergunte assim, ou me diga assim, mas pastor, ter todos os bens materiais necessariamente não redunda em felicidade. E eu vou ter que dizer para você, você tem a mais profunda razão. Você tem uma razão imensa ao dizer isso. A pessoa pode ter todas as coisas e realmente não ter felicidade. E o que é que faz a grande diferença na vida de uma pessoa? A gente que nasceu de novo, a gente sabe que quem faz toda a diferença é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele sacia o nosso desejo mais íntimo de completude. Jesus Cristo, ele mostra para nós que a gente precisa viver a nossa vida de maneira equilibrada. Jesus nos mostra que a vida é linda e ela precisa ser vivida em contentamento e com contentamento, porque senão nós corremos o risco de passar pela vida tendo todas as coisas, sem ter vivido a nossa vida de maneira bela, sem termos sido felizes na vida. E esse é o grande risco que Zaqueu corria, como também é o grande risco que muita gente está correndo em nossos dias. E eu digo para vocês, com toda a minha sinceridade, que o grande antídoto para os males da existência humana, eles não estão na religião, mas eles estão numa pessoa, eles estão em Jesus Cristo. Eles estão em Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo é o único que pode transformar o meu coração e o seu coração. Se eu tiver um hábito religioso meramente, eu posso estar com o meu coração em frangalhos. Se eu for apenas alguém que ritualisticamente visito igrejas ou outros templos, se isso não perpassar uma relação profunda com Cristo, eu posso e estarei, por certo, com o meu coração completamente insatisfeito. Ao passo que nós observamos que outras pessoas com profundas carências, com grandes dificuldades, com problemas até mesmo na saúde, a partir do instante que elas se encontram com Cristo, elas passam a encontrar, a viver um alento, a viver um novo tempo na vida e um desejo de continuar a viver. Levantar para elas é um grande privilégio. É momento de alegria e de sorriso, porque a vida enseja bons momentos que estão por vir. E é isso que a gente precisa pensar, porque talvez uma das coisas mais tristes do mundo seria a gente passar pela vida sem ter vivido, tendo tido uma vivência muito apequenada em relação a tudo que nós fazemos, a tudo aquilo que nós vivemos. E aí, quando a gente olha para o texto, a gente observa, veja comigo no versículo 3, olhe para a sua Bíblia, o texto nos fala, procurava ver quem era Jesus, mas não podia. E qual era o motivo pelo qual ele não podia ver Jesus?
O próprio versículo explica, né? Em primeiro lugar, porque havia uma multidão. E eu não quero pregar aqui de uma maneira alegórica, mas eu queria dizer para você que, quando eu vejo multidão na Bíblia, na maioria dos casos, sempre multidão é aquilo que se interpõe entre nós e Jesus. Se por um lado todos aqueles que nos amam, que são nossos amigos, eles oram por nós e nos aproximam de Jesus, todo verdadeiro amigo que você tem, que eu tenho, eles nos aproximam de Jesus e não nos distanciam de Jesus de maneira alguma. Esses são os nossos verdadeiros amigos, são aqueles que nos aproximam de Jesus Cristo. Mas aí, o texto fala para nós que havia uma multidão. Eu pergunto a você até que já é crente mesmo, eu sei que no caso dele não era crente, mas você que já é crente, quem é que te aproxima de Jesus? Quem é que te chama para perto da fé? Quem é que te busca para trazer você para a espiritualidade? Quem é que tem para contigo palavras de ânimo quando você está naquele período de azedume? Aquele período em que você não fica apenas um dia chateado, não, porque seria algo normal, mas aquele período que às vezes é longo, no qual você está intragável, insuportável. Quem são as pessoas que oram por você? Quem são as pessoas que te buscam para orar, para ler a Bíblia, para te trazer uma palavra ou para te trazer à igreja? Essas pessoas são as pessoas que são suas amigas de verdade. Mas a multidão que o texto fala aqui, ela simboliza tudo aquilo, as pessoas e tudo aquilo que se interpõe entre nós e Jesus Cristo. E eu digo a você, não são poucos os obstáculos que se interpõem entre nós e Jesus Cristo. E nós precisamos ficar muito atentos a tudo isso, porque às vezes nós não nos damos conta do que está acontecendo, de quem são esses que nos distanciam de Jesus Cristo ou querem nos impedir de chegar mais próximo a Ele. E aí, no versículo ainda nos diz assim, e aqui vem a grande charada, a grande lição, né? Por que motivo ele não conseguia ver Jesus? Em primeiro lugar, porque havia uma multidão à sua frente. Mas, em segundo lugar, havia um segundo fator, um fator físico. O texto nos fala que ele era alguém de pequena estatura. Na nossa versão fala em sicômoro, né? Tem uma outra versão muito interessante que ela fala figueira brava, né? Então, uma árvore que talvez nem seja bem uma árvore, mas que pudesse sustentar o seu peso e dar a ele uma projeção em termos de altura, para que ele pudesse finalmente ver quem ele tanto desejava enxergar, que era Jesus Cristo. É que o texto nos diz aqui no versículo. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para esse versículo, ele diz que ele era alguém de pequena estatura. Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro ou uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ou seja, ele exerce toda uma estratégia, ele faz tudo aquilo que era necessário, ele vence com muita criatividade aquela multidão que estava à sua frente, ele se coloca no lugar estratégico por onde Jesus Cristo havia de passar. O que essa narrativa ela nos mostra? Ela nos mostra que não havia, e aqui eu afirmo mais uma vez, embora não seja ainda a minha prova cabal de que ele queria ver Jesus, porque algo estava se processando no coração dele, mas quando a gente olha para tudo isso que a gente narrou aqui, lendo nesse texto, a gente observa que ele realmente tinha um desejo imenso de ver Jesus Cristo. Era algo que para ele era vital, era a grande oportunidade da sua vida. E eu digo a você, existem oportunidades na nossa vida que elas podem não acontecer de novo.
Existem oportunidades que elas são singulares, elas são únicas na nossa história. E nós precisamos, nesses momentos, fazer assim como Zaqueu fez. Ele traz uma lição para nós aqui. Ele fez de tudo, porque aquele momento era um momento singular, era um momento ímpar na vida dele, e ele não poderia perder jamais aquela oportunidade. E aí o texto nos conta, no versículo de número 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, o que ele disse em primeiro lugar? Zaqueu. Você já reparou que a gente, quando conhece um irmão, tem um irmão amigo, querido, mas às vezes a gente fala com ele na igreja, fala e tal, conversa, ainda mais em igrejas maiores, né? A gente não sabe o quê? O nome dele. E aí é uma coisa muito constrangedora, porque como é que eu vou chamá-lo? Porque eu não lembro o nome do sujeito. E aí o que eu faço? Ô irmão, é a nossa saída. Ô irmão, tudo bem, irmão? Isso por quê? Porque a gente não sabe o nome da pessoa. Já aconteceu comigo também. Mas aqui, algumas coisas muito interessantes no versículo de número 5, elas se passam. A primeira delas é que ele chama Zaqueu de Zaqueu. Ele chama Zaqueu pelo nome. E quando a gente chama alguém pelo nome, em primeiro lugar eu diria para vocês que ele sabia que Zaqueu estava ali, né? Porque se ele olha para cima e se ele sabe o nome da pessoa, é porque ele sabia que ele estava ali, sabia quem era que estava ali e sabia toda a sua história. Ele sabia como era a sua vida. Ele sabia das suas alegrias e tristezas. Ele sabia do que se passava no coração dele. Quais eram as suas insatisfações, as suas crises. Tudo isso Jesus sabia. E Jesus o chama pelo nome. Jesus não o coisifica. Jesus não fala, ei, você aí que está na árvore. Mas Jesus fala, Zaqueu. Isso é muito importante dizer, porque por vezes nós não nos damos conta que Jesus sabe não apenas algumas coisas ao nosso respeito, mas Jesus sabe todas as coisas ao nosso respeito. Ele sabe além daquilo que nós falamos, além daquilo que nós pensamos de maneira inteligente. Ele vai lá no recôndito, ele sabe profundamente tudo o que se passa comigo e contigo. E você que tem amigos já de muito tempo, você que se relaciona com pessoas, você há de convir que quando você encontra com elas, por lidar tanto tempo com essas pessoas, o que acontece? Você sabe quando ela está feliz, você sabe quando ela está triste, quando ela está chateada. Todas essas coisas você sabe apenas olhando para ela. E houve uma ocasião que... Houve algumas ocasiões, mas houve uma ocasião em especial que eu virei para uma pessoa e falei, alguma coisa está acontecendo com você. Você não está bem, o que houve? E ela falou assim, pastor, eu acho que o Espírito Santo te revelou. E eu falei assim, olha, eu não sei se foi o Espírito Santo, não, que me revelou, não, mas eu te conheço há tanto tempo, né? Não menosprezando o papel do Espírito Santo de maneira alguma, mas eu te conheço há tanto tempo que só em olhar para você, eu estou conseguindo perceber que alguma coisa não está bem. Você não é assim. O que houve? Me conta. E aí a pessoa teve a oportunidade de falar do que se passava. Eu tive a chance também de conversar com ela e também de trazer uma palavra de ânimo, de esperança, porque a pessoa estava completamente desanimada naquele momento, ela estava muito triste e muito sofrida e precisava de uma palavra. E eu digo a você mais uma vez, Zaqueu não subiu aquela árvore por uma mera curiosidade. Ele subiu aquela árvore, em primeiro lugar, porque Deus já estava operando na vida dele e no coração dele. E, obviamente, por conta disso, ele sabia que aquele momento era um momento crucial para a sua vida
e para a sua história. Ele não temeu passar por nenhum vexame, porque, olha, um homem já de idade, com uma certa idade, e um homem rico como ele era, correr dentro daquela cultura era algo impensável, era quase que um escândalo, era uma coisa muito esquisita, que todos ficariam olhando e dizendo, por exemplo, assim: que coisa é essa? O que está acontecendo? Que ridículo! Era algo impensável dentro daquela cultura. Mas aquilo mostra, essa cena mostra, que havia dentro do coração dele um profundo e grande desejo de conhecer Jesus, porque Jesus, por certo, teria a palavra, o ânimo, o poder de transformar a sua vida e a sua história. É interessante que quando o Espírito Santo, através de um pregador, de algum testemunho de algum irmão, quando o Espírito Santo fala ao coração de uma pessoa e essa pessoa é vencida em todas as suas objeções em relação ao Evangelho, ela faz coisas impensáveis, porque quando Cristo adentra o coração, todas as coisas se tornam novas e emoções santas afloram. Eu conheci um rapaz, e esse rapaz dizia que ele era profundamente tímido, e todo mundo imaginava que ele fosse tímido. Só que no dia em que o pastor pregou a mensagem e ele recebeu a Cristo no coração, ele passeou pela igreja abraçando todas as pessoas, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Ninguém entendia o que estava se passando com ele. Tamanha era a felicidade de ter recebido Cristo e também a mensagem poderosa que veio ao coração dele, propondo uma nova vida, um novo momento, uma nova história, o perdão de pecados, a vida eterna, tudo isso que Cristo faz na minha história e na sua história também. E o texto nos fala que Jesus chega para ele e diz, né, Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar em tua casa. Segundo os estudiosos, esse é o único momento na Bíblia em que Jesus se autoconvida para ficar na casa de alguém. Jesus, ele diz: eu quero ficar na tua casa. Ele não fez isso em nenhum outro lugar na Bíblia. E quando a gente observa isso, a gente percebe que Jesus também queria ensinar muitas coisas a nós hoje, como também àquele povo. Uma das coisas que eu vejo que Jesus queria ensinar, que Jesus rompe todo tipo de preconceito. Jesus tinha os seus princípios e os seus valores judaicos. Jesus tinha uma mensagem que ele trouxe a nós, os seus valores, no Evangelho. Mas Jesus não era como muitos religiosos, que discriminam pessoas, que acham que pessoas não podem ser salvas. Jesus, ele vai ao encontro de Zaqueu e ainda por cima, diz que queria ficar na casa dele. Quem era Zaqueu? Ele era um grande pecador aos olhos de todas as pessoas daquela região, daquela cidade. Ele era um coletor de impostos, ou melhor, ele era o maioral dos coletores de impostos. Então, Jesus resolve ficar na casa de uma pessoa que era tida como um grande pecador. E qual é a boa mensagem disso? É que eu sou pecador. E eu tenho que dizer para vocês, vocês também são pecadores. E houve um dia que Jesus Cristo, ele resolveu entrar na nossa casa espiritual. Ele quis fazer diferença na nossa vida. E ele fez isso. Apesar de todos os nossos pecados, apesar de todos os nossos erros, Jesus ainda assim nos escolheu e resolveu ter uma relação de profundidade e de intimidade conosco. Boa notícia, Zaqueu agora não precisaria mais negar nada para ele, porque ele sabia o seu nome, ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua história e ainda por cima queria ficar em sua casa, se hospedar com ele. Era sinal que Jesus já o havia aceitado, já o havia acolhido, como um dia Jesus Cristo fez a mesma coisa com você.
e fez comigo também. E aí, meus irmãos, o texto nos diz no versículo de número 7, o quê? Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Esse grupo aqui é o mesmo grupo que estava impedindo que ele visse quem iria passar, que era Jesus Cristo. Era a multidão. É a multidão que sempre levanta objeções quando alguém se volta para Cristo e diz, por exemplo, assim: eu conheço você, agora você é Bíblia? Eu conheço o seu passado, a sua história, e agora você é evangélico? Não é assim que acontece? Muita gente discrimina, coloca em dúvida quando uma pessoa abraça a fé em Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, a gente pensa no nome de Zaqueu, como eu falei no início. O que significava o nome de Zaqueu? Tudo aquilo que Zaqueu não era. Zaqueu era pecador, Zaqueu era injusto, era alguém que, segundo os estudiosos, a atividade impunha que eles às vezes extorquissem, que eles, à violência, colhessem os impostos. Tudo isso envolvia a ação desses homens, como Zaqueu. Mas Zaqueu, o seu nome significa tudo aquilo que ele não era. O seu nome significa justo. Mas eu diria para você, nesta manhã, que o seu nome significava justo, embora ele não fosse justo. Mas o dia em que Cristo entrou na sua vida, Cristo o justificou. A obra que Cristo iria realizar na cruz do Calvário, essa obra seria suficiente para que Zaqueu tivesse uma nova vida, uma nova realidade, um novo começo. Amém? E é isso que as pessoas mais precisam nesses dias, de uma mensagem, de uma boa notícia, de um Deus que perdoa, que acolhe e que transforma as nossas vidas, porque todo aquele que nasce de novo não pode e não vai permanecer da mesma maneira que era até então. E mais uma vez, o texto diz no versículo de número 8, entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E aí qual foi a afirmação que eu fiz no início? Que Zaqueu não queria apenas um encontro fortuito com Jesus Cristo. Não era apenas uma mera curiosidade. Ele queria, na verdade, algo mais profundo. Ele tinha um interesse real por Cristo. E nós vemos que o Espírito Santo também já atuava na vida dele. Por quê, irmãos? Uma pessoa que lida com tanto dinheiro, apegada tanto ao dinheiro, para essa pessoa dar, como diz o texto, a metade dos seus bens aos pobres, é sinal de que essa pessoa nasceu de novo, que alguma coisa aconteceu muito profunda. Ela abriu mão daquilo que mais as pessoas seguram, que é o dinheiro. E repare comigo uma coisa, o texto não diz que ele resolverá, nem resolveria. O texto fala, resolvo. E por que o texto fala que Zaqueu disse que eu resolvo hoje? Porque, na verdade, existem decisões que elas não podem estar no futuro. Resolverei. Precisa ser resolvo. Existem decisões que nós temos que tomar no momento em que Deus fala ao nosso coração. Existem decisões que são urgentes, porque se nós pensarmos muito, no dia seguinte nós não faremos mais. É uma atitude do momento, o coração te impulsiona. E aqui eu já vejo uma expressão de sentimento de alguém que mudou. Generosidade. Essa generosidade dele já atesta que ele foi transformado por Deus. E aí o texto nos diz ainda: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E segundo a lei judaica,
Em casos de defraudação, sabe o que deveria ser feito? Devolver a importância defraudada e pagar mais 20%. E sabe o que o texto diz aqui? Que ele restituiria 4 vezes mais. E ele não fala também no futuro, ele fala restituo 4 vezes mais. Ou seja, alguém que na verdade queria colocar em dia a sua vida diante de Deus. E aí eu lembro de um caso que eu já contei para vocês, eu acho que mais de 20 vezes, que para mim é o caso que mais se adequa a essa passagem, porque tem muita gente que diz que uma vez que você se encontrou com Cristo, já que a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, segundo aos Coríntios 5,17, tem muita gente que diz assim, não, o que você fez de errado para trás, deixa para lá, você não tem que acertar, você agora é nova criatura. Mas não é bem assim. Zaqueu aqui, ele quer colocar a casa em ordem, ele quer botar tudo certinho, mesmo as coisas pregressas. E aí eu já contei para vocês o caso do rapaz que furtou uma Bíblia na antiga loja Juerp. E quando ele vai para casa, tenta vender a Bíblia, não consegue vender a Bíblia, de jeito nenhum, ele começa a ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, ele tem uma experiência com Cristo. E aí começa a frequentar uma igreja perto da casa dele. E um belo dia, algo incomoda em seu coração. E aí sim o Espírito Santo falando ao coração dele. E ele foi procurar o pastor, falou, pastor, eu preciso contar uma coisa que está me incomodando muito, eu sou novo convertido, estou aqui na igreja, mas tem algo que está me incomodando. O que é, meu filho? Eu entrei numa livraria evangélica e vi que deram bobeira. E que eu fiz? Eu peguei a Bíblia e falei, vou pegar e vou vender isso para ganhar um troco. Só que eu não consegui vender para ninguém. Um belo dia, a Bíblia estava lá em casa, eu li a Bíblia e me converti. Pastor, eu não sei o que eu faço, porque minha consciência está acusando. E aí o pastor virou-se para ele e disse assim, querido, você tem que fazer uma coisa. Você tem que ir lá na livraria e pagar essa Bíblia. E ele, como recém-convertido, né? É bom quando é recém-convertido, que o pastor fala, a pessoa entende, ouve e segue. E lá foi ele. Entrou na livraria, virou-se para o vendedor e falou assim, quanto custa uma Bíblia daquela? E aí o vendedor deu o preço. Ele falou assim, eu quero pagar uma Bíblia dessa. Aí o vendedor virou-se para ele e disse, não, você quer comprar uma Bíblia dessa, né? Não, vou explicar ao senhor, eu quero pagar. Porque aconteceu isso. E hoje eu queria acertar essa situação, porque agora eu sou crente. O fato de ser nova criatura, de ter nascido de novo, ou de ter tido encontro real com Cristo, não nos exime de colocar a nossa casa em ordem, de colocar a nossa vida em ordem. E aí, o texto diz assim para nós, para a gente poder finalizar, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Ele não é filho de Abraão no sentido de ser judeu apenas. Não é essa a ideia. De ter nascido na etnia judaica, da etnia judaica. Mas Jesus está dizendo que ele também era herdeiro das mesmas promessas de Abraão, que é o nosso pai na fé. Então ele está dizendo, esse é um verdadeiro israelita. Ele é alguém que passou por uma grande e profunda transformação. Ele é alguém da fé, ele teve fé, ele acreditou. Ele não é apenas alguém que nasceu do povo judeu, no povo judeu, na etnia judaica, mas ele é alguém que tinha fé, é um filho da fé, porque o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento é um povo só. E aí, o Senhor fala uma coisa muito preciosa. O texto fala, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, não existe coisa melhor do que nós reconhecermos a nossa carência de Jesus Cristo.
Não existe nada melhor do que sermos recebidos por Ele, porque Ele, na verdade, veio buscar Zaqueu, alguém que era injusto, pecador. Ele veio buscar a mim e a você, pecadores. Ele fez toda a diferença na minha vida e na sua vida. Ele não veio buscar pessoas prontas e acabadas. Ele não veio buscar gente perfeita. E essa é a grande mensagem que nós temos que anunciar. E essa é a grande esperança para mim e para você também. E para todos nós que também temos parentes queridos, que também são imperfeitos e que nós queremos vê-los em Cristo um dia. Essa mensagem mostra que esse Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus que não procura gente sã e gente perfeita, mas Ele é aquele que transforma, que dá um novo coração, que muda o sentido da vida, que faz com que a gente se alegre em viver, porque a vida é boa, a vida é bonita, ela tem suas dificuldades, mas a gente não pode deixar que essas coisas pequeninas, elas venham atrapalhar a nossa vida espiritual, o nosso testemunho, a nossa passagem por essa terra, para glorificar o nome de Jesus. Eu não preciso viver uma adversidade plena para reconhecer que Jesus Cristo é maravilhoso e que a vida é boa e que Ele me deu grandes oportunidades de viver. Mas só que eu não estava me dando conta dos grandes privilégios que Ele estava me concedendo. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Vamos ficar em pé e orar ao nosso Deus e receber a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, aqui está o Teu povo reunido nesta manhã, Pai. Povo que nasceu de novo, povo que, na verdade, recebeu Jesus Cristo com muita alegria. Mas nós sabemos, Pai, que durante a caminhada, Pai, mesmo sendo salvos como somos salvos por Ti, em Cristo, nós vivemos às vezes momentos, Pai, em que nós permitimos, Pai, que tanta coisa triste, difícil da vida venha nos abater e nos deixar para baixo. Nós Te pedimos nesta manhã, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, que como virtude tem também a alegria, ó Deus, que Ele possa trazer alegria, Pai, alento, ânimo ao nosso coração, apesar das nossas vicissitudes, Pai. E que ao sairmos daqui, Pai, ó Deus, nós saiamos profundamente alegres, Pai. Dá-nos a condição nesta manhã, ó Pai, de ver a vida, Pai, de observar a vida, ó Deus, de forma colorida, Pai. Ó Deus, não permita, Pai, que a nossa visão, Pai, seja uma visão monocromática, Pai, mas que nós vejamos a vida com todas as suas potencialidades, Pai. Ó Deus amado, que assim aconteça conosco, Pai, e que assim possamos viver, ó Deus, a nossa vida com entusiasmo e com alegria. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém.